Gilberto Alves, quando eu aqui cheguei no Maranhão, ele havia sofrido aquele acidente e havia falecido. E a comoção que naquela época, mesmo eu recém-chegado, foi uma coisa indescritível. O carinho que o povo do Maranhão tinha por esse grande profissional que foi de forma muito precoce, foi ceifado desta para outra vida. Era um grande locutor, um ritmo espetacular. A cidade a cidade de São Luís inteira sentiu a sua morte. Foi o maior enterro que São Luís já teve, quando Gilberto Alves, acidentado lá perto de Peritoró, voltando de uma transmissão esportiva em Teresina, tinha transmitido um jogo do Sampaio contra o Tiradentes, que era um timaço na época. Então, a cidade sentiu a sua morte, chorou a sua morte. O Moreira Serra, né, transmitiu o enterro do Gilberto Alves e fez a cidade inteira chorar. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Gilberto Alves morreu, o enterro, toda aquela coisa, comoção muito forte em toda a cidade. Um momento marcante na minha vida, eu fiquei impressionado. Até hoje dizem que foi um dos enterros mais marcantes aqui em São Luís. Para você ver, até o comércio naquela época fechou as portas em sentimento à perda do Gilberto Alves. Foi um grande locutor esportivo, um grande narrador esportivo, que infelizmente nós perdemos de uma maneira muito precoce. Morreu com 30 e poucos anos. Foi uma grande perda para o rádio e para o jornalismo esportivo aqui do Maranhão. Era um narrador, para a época, estava muito acima da época dele, né? Narrador de esporte. Hoje trabalharia em qualquer rádio, tinha muita percepção do jogo, né? Do momento, acompanhava muito bem, tinha uma dicção muito boa, era um extraordinário narrador, pena que tenha falecido muito cedo. E também um companheiro extraordinário, profissional e muito bom companheiro. Foi assim, uma passagem, né, marcante, né, no rádio maranhense, um homem que veio do Amapá. Falando de Gilberto Alves, eu sou obrigado a falar o que fez com que o Gilberto Alves viesse para o rádio maranhense. O esporte na radiodifusora era comandado por Canarinho, um locutor esportivo da casa, irmão de Dejá Martins, e por Abrão Siquefe. Era o locutor esportivo que fazia a transmissão, e Abrão Siquefe Filho era o comentarista. Tipo, menino baixinho, etc. E depois, problemas de convivência profissional, o Canarinho deixou a radiodifusora e ficamos sem o locutor esportivo. E foi para a Rádio Timbira. E levou o prestígio dele, levou a audiência, E a radiodifusora tentava buscar alguém para poder substituir o Canarinho. E alguém disse, no Amapá, lá no território, lá em Macapá, tem um jovem, e era muito jovem realmente. Penso que Gilberto Alves deve ter chegado aqui no Maranhão com 18, 19 anos, menos de 20 anos. E aí se ouviu alguém que sugeriu, trouxe alguma gravação, Magno viu, pegou a sugestão, a opinião do Raimundo, etc. E tal, vamos trazer. E chegou aqui, o Gilberto não aprovou, porque era imaturo, não tinha... E há até uma passagem que é pitoresca que vale a pena relembrar. Na estreia de Gilberto Alves era um jogo do Maranhão, um maremoto, Maranhão e moto. E as figuras expoentes do Maranhão era, acho que Alencar no ataque, Barrão, no meio de campo, etc. E não havia como confundir. Alencar era um jovem atleta, alto, forte, bonito, louro. E o Barrão baixinho, bem moreno, etc. E tal. Não tinha como confundir Alencar com Barrão.
E toda vez que Alencar pegava a bola, Gilberto Alves dizia Barrão. E quando o Barrão pegava Alencar. E um dia, eu atuei, inclusive, algumas vezes, como chamava-se ponta de gol, e um dia Gilberto Alves lá e tal, e voltávamos, a perua da rádio nos trazia, e Bacelar disse, ô Gilberto, você lembra, Alencar é o louro, é o branco, o Barrão é o preto, não confunda mais isso. Excelente narrador, pessoa humana maravilhosa, excelente profissional, excelente companheiro, de uma dedicação extraordinária. O Gilberto narrava um jogo no domingo, na segunda-feira de manhã você podia passar na televisão difusora que ele estava ouvindo a gravação todinha da jornada, a narração dele, as reportagens, os comentários, tudo para consertar alguma falha, alguma coisa, reunia com a gente, olha, isso aqui não dá mais, isso aqui nós vamos cortar e tal. Era um profissional extraordinário. Por exemplo, tinha um jogo domingo, ele pedia para Parafuso para gravar a transmissão da Tupi de São Paulo. Era Haroldo Fernandes, se não me falha a memória, o locutor. Muito bom. E aí, quando chegava na segunda-feira, ele ia perturbar Parafuso lá para ficar ouvindo a transmissão. Ele ouvia a transmissão e depois ele ia consertar dele, né? Então, ele se orientou por aí. E aí, num período rápido, ele se transformou num dos melhores locutores esportivos desse país, porque ele chegou para transmitir do Maracanã, para transmitir de São Paulo, e os caras ficavam boquiabertos com ele transmitindo, do jeito que ele transmitia. Gilberto Alves foi um bom locutor esportivo, um dos melhores que eu conheci. E estupidamente morreu num desastre que ele mesmo provocou. Ele mesmo fez. Porque ele vinha dirigindo a caminhonete. Ele pediu para dirigir, porque vinha com ele Herbert Pontinelli e Fritz Schlieb, o técnico. E ele pediu para dirigir, veio dirigindo. E Pontinelli com o Schlieb ficaram atrás, no banco de trás da Rural. Ele sozinho na frente. Aí numa dessas histórias, o pneu traseiro direito espocou. Aí o Schlieb, segundo ele mesmo, disse: segura o guidão, Gilberto, e tira o pé do freio. Aí ele abriu a porta e se atirou, deixou o carro desgovernado. Ele entrou no mato, se arrebentou lá dentro e Fontinelli e coisa tiveram arranhões. Fizemos uma transmissão em Teresina e na volta essa história todo mundo sabe, né? Ele dirigia o carro e ele, Schlieb, que era operador, e eu no banco de trás. Era uma caminhoneta Rural Willys na época. E voltávamos de Teresina amanhã após o jogo, porque não saímos depois do jogo, à noite, para não ter problema, se não sair de manhã. E ele pediu para dirigir o carro no momento que quem dirigia era o Schlieb, mas passou para ele de Peritoró para cá, foi quando poucos quilômetros depois aconteceu o acidente. Era uma grande promessa, era um grande narrador do rádio, veio do Amapá para cá, um grande companheiro que a gente perdeu e na época foi uma comoção na cidade. Eu não chorei tanto no enterro quanto eu chorei no dia que ele se foi. Profissional de altíssimo gabarito, insubstituível, e não há ninguém igual ao Gilberto Alves, único. Gilberto Alves era a voz do esporte no Nordeste, o melhor locutor esportivo no Nordeste. Então ele foi um profissional extraordinário, uma figura humana de caráter intocável e chegou por todas essas virtudes a ser diretor comercial da Rádio Difusora. Magno na presidência e Gilberto era a segunda pessoa dele comandando a parte comercial da rádio. Aqui nunca teve um narrador igual ao Gilberto Alves.
uma grande figura humana, um homem de respeito, não só respeito para com ele, mas respeito para com o seu próximo. Gilberto Alves, Deus o tenha você no céu. Considero um dos melhores narradores esportivos de todos os tempos no Brasil. Juraci Vieira era o grande campeão, né? O homem dotado de uma capacidade como narrador esportivo que poucos tiveram e passaram no Maranhão para igualar Juraci Vieira. Foi um grande narrador esportivo, um grande companheiro, um grande amigo, acima de tudo um homem íntegro e que fez muito pelo Maranhão no campo do esporte. Outro grande narrador que manteve a linha da equipe 680 no nível de sempre de bons narradores, como o Gilberto, o Luciano, o Juraci, muitos bons narradores. Juraci Vieira, trabalhei com ele na Rádio Educadora nos anos 71, 72, 73, né? Depois ficamos amigos até quando ele nos deixou. Nós trabalhamos juntos na Educadora na década de 70. Um grande locutor esportivo. Quando ele chegou aqui, ele causou uma revolução na radiofonia esportiva do Maranhão, contratado pela Educadora, a peso de ouro à época, né? E veio e, pelo seu talento, ele conseguiu organizar uma boa equipe e marcou presença mesmo. Muito bom profissional, competente, como narrador, tinha muita pressão. Poucos narradores, né, tinham também a facilidade de expressão que ele tinha. O Juraci, ele tinha aquele dom da transmissão, era o locutor esportivo que acompanhava a bola. No momento que ele falava o nome do jogador, se ele dissesse jogador tal está com a bola, é porque estava com a bola. Ele não transmitia atrasado, ele transmitia em cima do lance. Tinha uma voz maravilhosa. Era um cidadão que valorizava as pessoas que trabalhavam com ele. Eu tinha vários apelidos, até nem me lembro muito, que ele me dava, até pela minha rapidez em entrevistar o jogador em campo, as personalidades que estavam no estádio, enfim. No meu tempo de rádio repórter, a gente começava a cobertura dos clássicos maranhenses, Sampaio, Moto, Maranhão, até o São José chegava a ser um grande time naquela época, o Ferroviário. A gente começava a cobertura jornalística pela manhã, cobrindo os bairros da cidade, acompanhando as torcidas que saíam dos bairros para irem ao estádio prestigiar as suas equipes. E conversávamos cedo. E ele valorizava muito o trabalho dos colegas dele. E tivemos uma boa temporada juntos, ele e o Adolfo Vieira, irmão dele, que acabou morrendo 8 meses depois da passagem do irmão para a vida eterna. Juraci Vieira, criatividade fora de série. Meu amigo, meu compadre, fui coordenador da equipe 680 com ele. Foi ele que chegou para mim uma vez e disse assim, você vai comentar o jogo para mim. Eu disse, que comentar jogo, rapaz? Aquele intervalo longo, será que eu vou ter papa na língua para comentar o jogo? Disse, eu vou ser um homem perdido. Disse, não, é só se organizar. Você vai se organizar. Você vai fazer isso, você vai anotar tudinho aqui, o que vai acontecendo você vai anotando, e depois aqui você não precisa mais disso, vai estar tudo guardado na sua cabeça. Você vai comentar domingo. E assim foi, eu passei muitos anos comentando futebol para ele. Houve um período que a gente estava afastado do rádio, né? Um dos diretores da difusora colocou na cabeça que nós fazíamos sucessos por causa da emissora. E aí ele tirou tudo quanto foi o programa do ar. Ficou tocando só música e eu passei de 2 a 3 anos junto com os meus amigos, recebendo dinheiro sem fazer nada. Então, nesse período, eu fiz uma viagem com o Juraci e fomos a Manaus e aproveitei a Zona Franca lá para comprar algumas coisas. Juraci Vieira, o campeão, né? Ele se autotitulava o campeão, né? Grande profissional, veio do rádio pernambucano, chegou aqui para a Rádio Educadora, naquela época o João Gomes era diretor da Rádio Educadora,
e eu já tinha saído da Rádio Educadora, parece que eu estava na Rádio Timbira, e o Juracy chegou e emplacou como narrador esportivo. Morreu aqui narrando futebol, né? Muito perseverante, foi uma grande pessoa, um grande amigo, né? E o Jura, ele dizia, falei pra você! Isso era as coisas dele, né? E eu só tenho lembrança de Juracy Vieira. Bebi muita cerveja com ele também. Conversamos muito, né? Sobre as mulheres, né? A gente tinha uma boa amizade. Eu fui grande amigo de Juracy, de farra, de tudo. Éramos grandes amigos. E o Juracy Vieira chegou aqui muito jovem, dono de um estilo vibrante, né? Fantástico, um narrador esportivo maravilhoso e que tinha o dom de narrar futebol fumando, era um negócio impressionante, né? E com o Juracy fizemos coberturas maravilhosas, viagens fantásticas. Tive uma passagem com ele lá em Curitiba muito generosa da parte dele, que eu viajava por uma emissora, ele viajava por outra, e lá nós tivemos, era uma viagem muito longa, nós tivemos dificuldade financeira, o hotel que minha equipe estava era um hotel, vamos dizer, de categoria bem inferior, e o frio estava muito forte, e lá o Juracy, com aquela generosidade maravilhosa dele, nos chamou, a mim e outro colega, para ficarmos no mesmo hotel, ele pagando. E depois ele nos deixa um filho que hoje é o diretor da Rádio Timbira, o coordenador, que é tão bom narrador quanto o pai e uma figura humana também extraordinária. Com o Juracy, eu tive uma convivência, graças a Deus, sempre muito, muito fantástica. O famoso campeão. Sérgio Brito, um dos maiores gênios que o rádio maranhense já teve. Sérgio Brito era de criação, criar, produzir. Sérgio Brito era escrever roteiro, criar programas, né? Foi um dos gênios que o rádio já teve, que a TV Difusora teve. Conhecidamente um dos grandes profissionais que fizeram rádio no Maranhão, um dos grandes jornalistas nossos. Sérgio Brito não era um cara que sabia fazer as coisas. Inclusive era produtor. Ele produzia e fazia com aquela vozinha dele, dava um recado. Foi meu vizinho, companheiro de peladas, né? E outro grande talento do Rádio do Maranhão. Foi um dos idealizadores daquele programa extraordinário. Sérgio Brito, esse bom locutor, profissional sério, fazia tudo como ele era da família, então fazia tudo para que a rádio pudesse se sobressair cada dia mais. Então ele, que foi o cabeça dessa história da Guerra dos Mundos e que fez o sucesso que fez. O Sérgio Brito, na verdade, foi um dos ícones da radiofonia do Maranhão. Ele, independentemente de ser um bom redator, ele era um bom intérprete daquilo que ele fazia, daquilo que ele escrevia, daquilo que ele transmitia no rádio. E ele ajudava os mais novos. Ele é daquele cara que não criticava por trás, ele criticava pela frente. Ele chamava o cara e dizia, olha, eu acho que tu erraste nisso ou naquilo. E essa sinceridade e essa autenticidade dava a ele uma postura de respeito do seu trabalho profissional. Independente daquele programa marcante que ele fez, dos Marcianos, que foi realmente a marca maior da sua passagem pela Rádio do Maranhão na Rádio Difusora, ele era um cara que era uma espécie de observador de toda a programação da Difusora, era sempre chamado para opinar, sempre para modificar alguma coisa, um texto e um direcionamento. Então isso mostra o seu valor e a sua participação. É uma pena que ele tenha desaparecido prematuramente, porque se ele tivesse vivo, eu continuava a emprestar sua colaboração, o seu trabalho, a sua inteligência, o seu talento às novas gerações. Sérgio Brito era um autodidata, né? Um homem inteligentíssimo. Eu tive a oportunidade de conviver muito com ele no início da minha carreira e acompanhar ali ou no motobar ou ali no bar do Hotel Central, discussões homéricas entre ele, Oliveira Ramos, Zé Salim, o Murilo Sarney, que participava muito daquela roda e tal. Foi jornalista, radialista, escritor, poeta, né? Funcionário público há muito tempo, exerceu várias funções, bom companheiro, trabalhou comigo também lá pela Difusora,
né? Muito bom, muito inteligente. Inteligência privilegiada tinha o Sérgio Brito. Sérgio Brito foi o criador do Jovem 680. O Sérgio era um dos fenômenos que tinha na difusora. Eu acho que o Sérgio criou várias coisas maravilhosas. O Sérgio Brito criou. Era um talento primoroso. Pena que era um talento muito dispersivo. Tanto que, da riqueza de conhecimentos que tinha, ele deixou apenas um livro publicado e, basicamente, porque no Tribunal de Justiça, alguns desembargadores amigos dele forçaram-no a publicar o livro. Mas tinha muito a dar ele. E era um grande texto. Um texto fácil. Eu vou contar aqui uma historinha rapidinho a respeito do Sérgio Brito. Na rádio Gurupi, em 1963, Sérgio Brito era um dos bambas, era um dos locutores famosos da Rádio Gurupi na época. E eu estava começando no rádio. Então eu não tinha estudo, porque eu tive que trabalhar muito cedo com a morte da minha mãe, morte do meu pai, e eu estudava assim precariamente. E o Sérgio Brito, vendo que eu tinha um certo potencial, mas precisava estudar para corrigir até o português, o que o Sérgio Brito fez? Me levou para a casa dele, para uma irmã dele que era professora de português, me dar aula particular. Então eu não posso dizer mais nada, né, a respeito do Sérgio Brito, a não ser muito obrigado. A minha mãe sempre gostou de cantar e muito fanzoca de rádio, tiete de rádio. Tinha um exímio comunicador aqui chamado César Roberto, que era, na verdade, o Sidney, porque César Roberto era pseudônimo dele. E a minha mãe achou bonito o nome, grávida de mim, colocou o meu nome, de César Roberto. Meu nome é César Roberto Vasconcelos Souza. Mas foi uma homenagem a esse grande antecessor, né? O cara era múltiplo. Apresentava telejornal, era noticiarista, disc jockey, apresentador de programa de auditório, cantava, e muito bem, um vozeiraço. E olha só como o que a vida faz, né? Pouco depois eu era o César Roberto, comunicador também. Então, com muita honra, ainda o conheci, ainda o entrevistei, o meu xará. Esse era funcionário do Banco do Brasil e era um dos locutores da Rádio Difusora. Gente boa. Esse ensinou muita gente. César Roberto foi um grande cantor. Ele era bom cantor de bolero. O nome dele era Sidney Marques Maciel Filho. Ele era bancário do Banco do Brasil. Ele era tão meu amigo e nessa época a gente era tão ligado um ao outro no rádio que ele uma vez tirou empréstimo no Banco do Brasil para pagar uma dívida que eu tinha com o Banco da Lavoura. Cantava bem. E esse chegou a fazer jornal comigo na Difusora. Inclusive o substituto de Lima Júnior, quando ele se afastava e quando ele adoeceu. E a propósito, você tocou o nome de César Roberto, Sidney Marques Maciel Filho, que era inclusive funcionário do Banco do Brasil. E esse nome, Arnold Filho, foi ele que resolveu colocar esse nome, porque Lima Júnior, que me colocou em rádio, anunciava José Arnold da Costa Filho, quase o nome completo. Numa desses afastamentos de Lima Júnior, César Roberto, Sidney Marques Maciel Filho, que estava substituindo Lima Júnior, me disse assim: Arnold, rapaz, vamos anunciar Arnold Filho. Concorda? Ele, claro. Aí ficou Arnold Filho. Então essa junção dos meus nomes para ficar Arnold Filho foi escolha de César Roberto. César Roberto é uma figura importante na minha vida. Na vida de todos nós temos um livro em que tem passagens que elas estão inscritas lá, algumas boas, outras não, mas todas as passagens da vida estão.
Então tem pessoas que estão no livro da minha vida. Vou falar aqui de outras pessoas que estão também, mas César com certeza está inscrito, tem uma página nesse livro.